protocolo do programa, né? Que a gente quer, né? Então, por exemplo, no sábado letivo, ele pode fazer um dia de campo, fazer uma viagem técnica, uma visita técnica, entendeu? Uma visita cultural, a gente pode ver isso aí, cara. Não, e eu acho que é festa pra quem, e aí pra gente, pra eles. Eu não estou falando viagem, visita técnica, nem falo coisa não, é pertinho, né? Até eu mandei mensagem para uma amiga minha que estava na Energisa, ela foi conseguir o contato para mim, da pessoa que cuida desses convênios. Aí ela estava até falando que lá tem o Museu da Eletricidade, você já foi? É de Cataguases? Não, em Cataguases não. Tem um Museu da Eletricidade, legal para caramba. Antigamente era Cataguases da Colina. Era a Companhia de Luz Cataguases da Colina. Depois virou Catilhão, hoje Energisa. Eu sou de Mulher, né? Então a gente Deixa eu perguntar aqui para o pessoal na sala. Vocês que estão na sala e vocês nos ouvem bem, queria que alguém falasse também para a gente poder saber se o áudio está legal. Alguém abre aí, Gilmar? Sim, está dando para ouvir bem. Bom, pessoal, a gente vai dar início à nossa reunião, então, do Conselho de Campos. E aí eu vou só assim, comunicar, a gente tem, como a gente está numa reunião, né, de um conselho, que é um conselho deliberativo, a gente tem um protocolo um pouquinho diferente aqui para as reuniões gerais. No Conselho de Campos, há um regimento que estabelece algum regramento, né, para a condução das reuniões. Dentre eles, é que os convidados ouvintes não têm direito a voz. No entanto, como a gente tem um ponto de pauta, que a gente trouxe da reunião geral para cá, para que justamente pudesse ser debatido pela comunidade, o ponto de pauta em que a gente vai tratar do calendário acadêmico, eu vou pedir, para que fique registrado uma manifestação dos conselheiros, para que a gente possa abrir o direito à fala, né, a todos os que estão hoje convidados à reunião do Conselho de Campos e que não são conselheiros. A gente tem também que fazer a aprovação da ordem do dia. Então, a gente tem aí uma anotaçãozinha na tela, os conselheiros já receberam por e-mail, o professor Adriano, ele sempre também, né, enquanto representante docente, faz esse encaminhamento. Aí eu até aproveito também a reunião, para que você que está aí, para você que é estudante, também aproxime-se da representação eleita, né, da sua representação eleita no Conselho de Campos, para que você possa ter acesso à pauta, aos encaminhamentos, como a representação docente também vem fazendo. A gente tem hoje como ordem do dia a aprovação da ata da última reunião, tem um campo de informes gerais que eu estou destacando o que vai ser colocado dentro desses informes, para não ficar um tema escuro aí, sem saber o que vai ser falado no campo de informes. E a gente tem a pauta que foi estruturada para essa reunião, que é a apresentação da pesquisa de satisfação, realizada pela Comissão de Avaliação da Alimentação Escolar do campus de Itaperuna. Na verdade, é uma proposta de pesquisa. Na reunião geral, a gente apresentou que a gente estaria construindo um instrumento para avaliar o serviço do restaurante, um instrumento também diagnóstico. Apreciação do programa de extensão nos termos propostos no edital 65. O conselheiro Adriano vai fazer a apresentação desse tema. E a gente tem a aprovação do calendário letivo de 2023. Eu gostaria de fazer uma proposição para que a gente pudesse colocar na ordem do dia o tema do calendário primeiro. Pode ser, bom. Colocar a proposição, que aí a gente também libera os demais colegas que não são conselheiros da permanência na reunião, caso não queiram acompanhar. Lembrando que a reunião é aberta, todas as reuniões são sempre abertas a todos da comunidade. Mas se de repente você tem um compromisso de agenda, alguma outra questão, a gente discute primeiro o ponto do calendário e depois a gente trata dos outros dois temas. Queria pedir aos conselheiros presentes a deliberação, né, a manifestação sobre esses dois pontos. Primeiro, o direito à voz aos colegas ouvintes para tratamento do tema de aprovação do calendário letivo de 2023 e aprovação da ordem do dia nesses termos que está aí, ou se há necessidade de inclusão de mais algum ponto de pauta. Adriano e João estão presentes, fazem voto aqui. Os conselheiros que estão na sala virtual remota, eu queria pedir aí a manifestação pelo chat, se estão de acordo com a condução para o início. Ok. Temos aí o de acordo dos conselheiros.
Bem, a gente tem aí o encaminhamento da ata que a gente sempre faz com alguma antecedência. Nesse caso, como a Secretaria do Conselho não conseguiu fazer o encaminhamento com a devida antecedência, nós vamos proceder com a leitura da ata aqui para registrar a aprovação dela na reunião. Alguns colegas se manifestaram no chat, né, acerca da concordância também com a manifestação. No entanto, a gente está no Conselho, né, quem vota de fato as questões do Conselho são os conselheiros. Mas vamos lá para a leitura da ata da última reunião. Aos 21 dias do mês de julho de 2021, às 14 horas e 15 minutos, né, na sala virtual, sob a presença do diretor-geral substituto Emílio Leal Comis, estiveram presentes os conselheiros Josane Leandro não é conselheiro, só um minuto para eu fazer essa correção na ata aqui. Josane, Adriano, Rafael, Diogo, Aline e Gabriel. Com as respectivas representações na frente de cada nomezinho aí, pessoal, né, dos segmentos docente, administrativo, representante dos egressos e da sociedade civil. As pautas da reunião foram as seguintes: informes gerais, aprovação da ata da última reunião, deliberação sobre a permuta da servidora Maria de Fátima com Poliana, do Campus Bom Jesus, deliberação sobre a alteração da coordenação e composição do corpo docente do curso de pós-graduação Lato Ciência e Docência do século XXI, Educação e Tecnologias Digitais do Campus Itaperuna, apresentação do PA 2023. O diretor substituto Emílio iniciou a reunião, cumprimentando a todos e pedindo consentimento para a gravação da mesma, com o objetivo de posterior confecção dessa ata e publicação no canal oficial do YouTube do Campus Itaperuna. Vou aproveitar esse trecho da ata para informar também que, nos termos do regimento, as reuniões são gravadas e depois publicadas no IFTube Campus Itaperuna. Então, todo mundo que está aqui presente, né, tem acesso a essa reunião posteriormente. Se caso sinta-se aí incomodado com estar numa reunião gravada, pode depois assistir essa reunião posteriormente. Após todos consentirem a gravação, Emílio pergunta se há alguma contribuição a ser adicionada à ata na última reunião. Não havendo manifestações contrárias, a ata foi aprovada com unanimidade. Dando continuidade, eu, Gilmar, informo que os processos de designação dos coordenadores eleitos por meio do edital aprovado por este Conselho já foi criado e encaminhado para os trâmites necessários, bem como os processos de dispensa dos coordenadores que não foram reconduzidos. Informo também que a cadeira da coordenação de projeto que ficou vazia no processo de eleição foi ocupada pela professora Gisela Maria Dutra Banda por nomeação. Seguindo, o conselheiro Juvenil informa que o PPC do curso de Engenharia Mecânica do Campus Itaperuna foi aprovado pela Câmara de Ensino, que é o CEMPEI, sem alterações, e foi encaminhado para aprovação no Consulto. Dando continuidade, a diretora Josane inicia a pauta de alteração da coordenação de composição do corpo docente do curso de pós-graduação Lato Ciência e Docência do século XXI, Educação e Tecnologias Digitais. Josane apresenta o documento que aprovou o curso e informa que, devido à pandemia, formou-se apenas uma turma. Então, considerando que desde a formação do curso houve alteração do corpo docente do campus, faz-se necessária a reestruturação da composição do corpo docente que atua neste curso. Josane apresenta a sugestão da nova composição docente sendo Rafael Pinheiro, como coordenador, Carlos Marcel, Cláudia, Eise Areias, João Felipe, Orlando, Rafael Veloso, Rodrigo Martins, Talice, Barcelos e Tarcísio Barroso. Não havendo manifestações contrárias, a recomposição do corpo docente do curso de pós-graduação foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo para a próxima pauta, a apreciação da permuta da servidora Maria de Fátima e Poliana, do Campus Bom Jesus. Informo que, de acordo com a deliberação da última reunião, solicitamos o comprovante de vacinação da servidora Poliana e a mesma apresentou um laudo médico válido comprovando a impossibilidade de se vacinar contra a Covid e apresentou também uma declaração que está apta ao retorno ao trabalho presencial. Destaco que o período de publicização do processo, né, foi cumprido e nenhum outro servidor se manifestou interessado em participar da permuta. Então, pergunto aos conselheiros se aprovam ou não a permuta entre os servidores. Não havendo manifestações contrárias, foi aprovada por unanimidade a permuta entre os servidores Maria de Fátima e Poliana. O conselheiro Adriano informa a todos que, no dia 2 de agosto, ocorrerá o primeiro Fórum Regional do Rio Muniaete e destaca a importância do evento em nossa comunidade acadêmica. Corrige, 3 de agosto. 3 de agosto. Seguindo, o diretor Leandro inicia a pauta de apresentação do BAA. Leandro apresenta sua tela e inicia a leitura do arquivo do BAA e explica a função do BAA e as demandas nele escritas.
O conselheiro Diogo sugere acrescentar no PA a aquisição de itens para infraestrutura de rede, expansão da rede sem fio, atualização dos servidores, nesse caso, né, computadores, e migração de telefonia para o sistema VoIP. Leandro agradece a contribuição e a nota para a inclusão. Retornando para a leitura, Josana explica também, juntamente com Leandro, os itens do PA referente à sua diretoria. Assim, ao finalizar a leitura, Leandro pergunta aos conselheiros se aprova o PA apresentado juntamente com as alterações sugeridas. Não havendo manifestações contrárias, foi aprovado o PA 23 do campus Itaperuna. Leandro aproveita e informa que o serviço de cantina do campus permanece suspenso, já que a empresa anterior contraiu processos trabalhistas durante a pandemia e, de acordo com a legislação, com a atual legislação, não podemos retomar o contrato com a empresa nesta situação. Está em andamento, conforme informou, novo processo licitatório para a retomada do serviço de cantina. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15h43. Eu, Gilmar da Silva Rangel, lavrei o presente ata que será assinada por mim e por Felipe Ribeiro de Castro. Aos conselheiros presentes e aos que estão na sala remota, alguma consideração adicional? Ou a gente pode encaminhar a ata para aprovação? Ok? Sem manifestações, eu vou pedir, sem manifestações de alteração, eu vou pedir a manifestação aí no chat, como o José iniciou, dos conselheiros que estão na sala, para a votação de aprovação da ata. Ok, os conselheiros presentes também dando ok, a ata então está aprovada. Vamos à ordem do dia. A gente tem aqui, no primeiro ponto, os informes da semana acadêmica. A gente acabou já falando bastante dela também na última reunião geral, então vou aproveitar mais uma vez para reiterar aqui os agradecimentos a todo mundo que trabalhou e que contribuiu, né, com a semana acadêmica, com as atividades dela. Eu passei um balanço acerca dos estudantes visitantes, foram mais de 500 estudantes visitantes aqui no campus em 3 dias, e isso acabou estimulando também algumas outras escolas que, inclusive, estão ligando para poder conhecer o campus. A gente tem aí até uma visita marcada já do Colégio Buarque para o dia 13, seria hoje a visita, mas a diretora pediu, em função do feriado, né, a escola ficou um pouco esvaziada, que a gente remarcasse para o dia 13, e essas visitas e essa aproximação com a rede federal está ligada diretamente com esse segundo ponto aí de informe que eu gostaria de contribuir junto da comunidade. A gente está com o nosso processo seletivo e vestibular aberto, pessoal. As inscrições foram abertas no dia 1º. Então, se de repente, nessa reta final de semestre, né, a gente fica cheio de coisas para fazer, provas, né, as nossas avaliações, as discussões com os colegiados. E se você, por acaso, não tomou ciência ainda, a gente está com o nosso processo seletivo aberto. As inscrições foram abertas no dia 1º de setembro. A gente está aí com uma semana do processo aberto, processo seletivo e vestibular. São 445 vagas aqui para o campus Itaperuna. As inscrições vão até o dia 17 de outubro. Mas por que é importante a gente procurar contribuir da forma como a gente entender que é conveniente e possível? Porque o período para pedir a isenção da taxa de inscrição é até 23 de setembro. Então, apesar das inscrições serem até dia 17, quem deixar para fazer depois do dia 23 de setembro perde o direito a fazer a solicitação da isenção da taxa. A taxa para o curso técnico é um valor um pouco mais acessível, é R$30. Agora, para os estudantes, né, para os candidatos que vão tentar fazer o vestibular, a taxa é de R$75, um pouco mais cara. E aí, a gente queria pedir a ajuda de vocês para que contribuísse, na medida do possível, com a publicação nas redes sociais, nos grupos das famílias, dos amigos, sobre as vagas, né, que estão abertas aqui para o campus Itaperuna. Todos os cursos técnicos têm vagas, à exceção da modalidade de Proeja, que está sendo reformulado, mas para todos os cursos técnicos tem vaga, assim como para os 2 cursos superiores já consolidados no campus, e esse que a gente leu, que estava em aprovação ainda nas câmaras técnicas do IFE, né, o curso de Engenharia Mecânica também, com vagas abertas no vestibular, inscrições até 17 de outubro, período para pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 23 de setembro. O edital ele é amplo, mas pontos importantes para além desse prazo é que se você, por exemplo, encaminhou para alguém e a pessoa te pergunta como é que eu faço para me inscrever, e você tem alguma dúvida, pede para vir no campus. Tem aqui um ponto de inscrição presencial funcionando de segunda a sexta-feira, de 10 às 11h30 da manhã,
e de 13 horas até as 19 horas da noite. Então, você não precisa nem se preocupar, de repente, de procurar um detalhe mais técnico da inscrição. Pode pedir para vir fazer a inscrição aqui no campus, faz aqui, já sai com a GRU de pagamento impressa na mão para poder pagar. Então, tem aqui uma equipe que vai atender a pessoa que você indicar para poder fazer a inscrição no processo seletivo e vestibular. A gente leu na ata a questão da permuta das servidoras Maria de Fátima e Poliana, a permuta foi efetivada, a servidora Poliana já se apresentou ao trabalho, contribuiu já com a semana acadêmica, quem passou pelo campus viu ela ali no posto de credenciamento, e após a semana acadêmica ela está lotada lá no registro acadêmico. Então, a Poliana já está em exercício aqui no campus, assim como Fatinha já está em exercício lá no campus Bom Jesus também. Queria informar para a comunidade, o Luciano está aí, especialmente representante discente, Luciano, que a gente está com aquele programa Mais Conversa, por Favor, que na pandemia a gente rodou uma salinha remota dele no Moodle. A gente implementou ele no primeiro momento com o Grêmio Estudantil. Então, o Grêmio Estudantil tem aí construída já uma agenda de reuniões com a direção geral até o final do ano. Já fizemos uma primeira reunião, o Grêmio trouxe uma série de demandas que a gente anotou e vamos prestar contas na próxima reunião do Grêmio. Então, se você, Luciano, você aí que é representante discente, estou aproveitando aqui que a gente está no colegiado, né, caso você queira multiplicar essa ação junto dos seus representantes, né, você pode pedir para que eles procurem o Grêmio, que o Grêmio está aí já com uma agenda de diálogo previamente programada com a gestão do campus, tá bom? E aí, pessoal, voltando à temática do processo seletivo, a gente está com um programa que a gente está chamando Vem para o IFE, uma campanha que a gente quer construir especialmente agora, nesse período do processo seletivo, mas a gente não vai esgotar com ela. A gente vai precisar intensificar agora, mas dar uma continuidade depois, né, nessa ação de forma mais frequente. Então, eu vou pedir a você que é coordenador de curso, a você que é docente, na última reunião geral, a gente fez um chamado para constituir um grupo de trabalho que se reúne amanhã para algumas ações de divulgação do processo seletivo. Então, e você, se de repente não se colocou lá naquele momento, mas aqui coordena um curso, trabalha em algum laboratório, a gente está, né, tentando construir novamente uma outra rodada de visitas com algumas escolas que não vieram na semana acadêmica, especialmente as da rede estadual, assim como a gente vai visitar essas escolas também para panfletar, para poder entregar lá o cronograma do processo seletivo. A gente vai tentar fazer inscrição presencial nessas escolas também. Então, a gente está chamando essa ação aí de Vem para o IFE. Queria pedir aqui no Conselho, como a gente está com a comunidade presente também, que a gente fique aí preparado. Eu sei que vai haver um período de férias docente nas próximas 2 semanas, mas para quem é técnico administrativo que está aqui, o GT vai desdobrar algumas tarefas amanhã para a divulgação do processo seletivo. A gente já fez algumas rodadas de entrevistas locais também, então a proposta é que, através do programa, a gente consiga avançar nessa divulgação do processo seletivo vestibular aqui na nossa região. Esses são os informes que eu tinha aí programado. Vamos passar para o primeiro ponto de pauta, a aprovação do calendário 2023, que veio para dentro do Conselho, para que a gente pudesse aproveitar a data em função do período de férias docentes na semana que vem. Professor João. Obrigado, Felipe. Boa tarde aos conselheiros, boa tarde aos convidados. Gilmara, vou pedir para você colocar lá para a gente os slides da reunião, porque a gente consegue visualizar as duas propostas. Enquanto você vai colocando aí nos slides, eu queria aproveitar para responder já a um e-mail, né, que o professor André deixou lá para a gente, né, em relação ao calendário e a versão que foi enviada. Na nossa última reunião, né, pairou uma dúvida no ar para mim, né, eu até conversei com os presentes que estavam lá no final, para saber, né, qual era o objetivo, ou qual seria o objetivo da nossa antecipação, né, e eliminação daquelas férias discentes lá e antecipação da data de início do segundo semestre, né? E ficou nebuloso entre os presentes na altura, né, se a gente utilizaria para a redução dos sábados letivos ou se a gente utilizaria para antecipação, né, e ajuste do calendário acadêmico de 2024 ao ano civil de 2024, né? E em função disso, fazendo um cálculo ali, né, muito impreciso, eu até me lembro de ter falado, né, a todos lá presentes,
que eu verificaria a possibilidade de fazer as duas coisas, que eu achava que era possível realizar as duas coisas, mas na hora de colocar lá no papel eu vi que não é possível realizar as duas coisas. Então a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou adotar aquela antecipação para o ano civil se ajustar, né, para o ano letivo, né, se ajustar ao ano civil de 2024, ou, né, para diminuição dos sábados letivos. As duas coisas é inviável, a gente não consegue fazer, né? E aí eu apresentei as duas propostas e coloquei, né, a segunda proposta. A primeira proposta era aquela que a gente já apresentou em reunião e a segunda proposta ficou aquela que a gente conversou ali, né? E eu optei por colocar lá o ajuste ao ano civil. Por quê? Porque o módulo de produção do calendário, de elaboração do calendário, quando eu coloco um sábado letivo, eu não consigo retirar esse sábado letivo. Então, eu teria que criar uma outra versão do calendário, começar o calendário todo do zero novamente, e também não tem como excluir as versões do calendário. E como o sábado letivo é mais simples, se a gente faz essa opção aqui pela redução do sábado letivo, né, a gente consegue fazer isso aqui e depois planejar a estrutura né, de modo muito mais simples do que o contrário. E, além disso, né, tem também uma outra razão. Quando eu fui, né, até pensei na possibilidade de colocar ali, né, para redução dos sábados letivos, tal qual o André sugeriu, né, de uma semana ser para redução dos sábados letivos, a outra semana ser para antecipação. Só que essa proposta, né, ela acaba sendo prejudicial, a meu ver, né, aos estudantes. Em que sentido? A gente teria só 2 semanas para integralizar, né, o ano letivo de 2024 no ano civil de 2025. Então, a gente teria uma interrupção, né, que ocorreria ali em dezembro, e os alunos retornariam para 2 semanas de aulas apenas, né? E isso, né, é bastante complicado, porque os alunos precisariam de pelo menos ali, minimamente, uma, né, revisão, né? Então, entre a primeira proposta, entre a segunda proposta, né, de ajuste do ano civil integral, e essa proposta que resta esse tempo a mais ali, né, eu optei por trazer apenas a segunda proposta, e caso seja, né, de nosso interesse, a gente avalia e discute as proposições aqui, né, de modo que é muito mais simples fazer essa redução do sábado letivo. Beleza? André levantou a mão. Posso abrir antes de apresentar? Ou apresento primeiro? Pode abrir. Às vezes o André tem algum outro comentário. André, por favor. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Eu fiz aquela resposta lá no e-mail até. A gente tinha sido feito a proposta na reunião e votado. Eu confesso para você que eu... André, só um minuto. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o áudio, porque a gente não está te ouvindo bem. Fala alguma coisa, por favor. Oi, melhorou a fala? Eu sou. Eu acho que seu microfone está ruim. O meu fone de ouvido deu um problema aqui agora, cortou o som. Seu som está muito baixo, a gente está com dificuldade de te escutar. Peraí. É que eu não estou achando. O meu fone de ouvido deu problema aqui agora, eu fiquei sem microfone. Está falando ótimo. Tá muito difícil de escutar? Porque normalmente eu não uso fone de ouvido. Não, pô, vou tentar. Todo mundo está ouvindo o André bem? Só a gente aqui que está ouvindo o André ruim? Então a gente tenta se aproximar aqui, André. Tá ok. Eu fiz, então, voltando aí, né? Boa tarde aí a quem não me escutou ainda. Um minuto, André. Sim.
Às vezes é o som de vocês que está baixo. É isso aí, valeu. Então tá jóia. Eu fiz aquele comentário lá no e-mail, justamente porque a proposta era que a gente analisasse antes, né, o calendário para facilitar agora o entendimento e a resolução. E a proposta que foi colocada naquela reunião e votada não era aquela proposta que estava ali no calendário. Um dos grandes motivos que incomoda muito a todos nós professores é o sábado letivo, e foi esse até a colocação do Elias no dia a respeito de melhorar isso para reduzir o sábado letivo. Onde eu concordo que não há necessidade de acabar completamente com eles, mas muito sábado letivo fica ruim. Eu acho que deveria, então, mediante a essa dificuldade que você colocou aí do calendário, ser feita uma votação se o pessoal entende isso. Porque eu acho que não seria tão prejudicial para os alunos esse retorno, a gente diminuir o sábado letivo e eles retornarem depois. Porque o sábado letivo, com 14 sábado letivo, isso equivale a praticamente 3 semanas de aula. Né? 3 semanas seriam 15, são 14. E a gente sabe que o sábado letivo não é um dia normal de você ministrar aula, você não consegue fazer uma aula ministrada. Você pode fazer alguma atividade cultural que tenha também conhecimento, essas coisas todas, mas não é uma aula. E você voltar com 2 semanas no final do semestre, mesmo correndo o risco da frequência ser baixa para os alunos, eu acho que, de qualquer forma, você está concorrendo 2 semanas em uma situação ou na outra situação. Em termos de prejuízo didático para o aluno, no meu ponto de vista, são equivalentes. Eu acho que talvez até menos prejuízo de eu perder essa semana no final. Mas aí é uma opinião minha, pessoal, né? Eu acho que tem que ser colocado para todo mundo se manifestar nisso. Só que não tem a proposta, essa outra proposta no calendário. Sim, André, é o que eu falei, né? Na última reunião isso não foi votado, né? Porque quando eu propus a votação, né, todo mundo ficou na dúvida na época, né, lá na horário da reunião, as pessoas ficaram na dúvida se a gente estaria, porque era uma dúvida que eu fiquei também, né, se era para utilizar os sábados letivos para, né, a antecipação do calendário, ou se era para utilizar os sábados letivos, se era para utilizar aquelas semanas de férias discentes, exclusivamente discentes, né, para a antecipação do calendário ou para a redução dos sábados letivos. Aí, como o entendimento lá era de que daria para fazer os dois, a gente acabou acordando, né, que eu tentaria lá fazer os dois, mas não foi possível fazer os dois, né, como a gente pode observar lá na contabilização. Mas, de todo modo, a ideia é a gente botar isso aqui e colocar isso aqui em discussão, tá? Então, pode ficar tranquilo que isso aqui vai ser colocado em discussão e vai ser trazido aqui para a gente. Tá não, bom? Só um instante. Realmente, na reunião, ficou confuso o entendimento que começou muito naquilo dali. Aí foi feita a proposta de elaborar um novo calendário que fosse enviado para a gente analisar com antecedência, como de fato foi feito. E por isso até eu respondi o e-mail para que as pessoas pudessem ver lá. Só que ao final da reunião, você fez a votação sobre como aproveitar a semana, das 2 semanas. Aí foi feita uma votação e o pessoal votou por uma reunião, 1 semana para diminuir o sábado letivo e 1 semana para antecipar o final do ano letivo. Então, isso era o final da reunião passada. Se ela ficou gravada, você pode até confirmar pela gravação se eu estou equivocado ou não. Peço até desculpas, então, André, porque eu não me recordo, não, tá? Te peço até desculpas aí a você e aos presentes, mas eu não me recordo, não. Mas, de todo modo, né, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer isso aqui, né, e vamos debater sobre o tema, tá bom? Tá, tudo bem. Bom, então vamos lá, pessoal. Seguinte, Gil, pode passar, por favor? A primeira proposta, eu não vou nem ficar me detendo muito nela, porque a gente já havia avaliado e apreciado essa primeira proposta, né? Então, eu já vou passar só resumidamente por ela, para a gente refrescar um pouco a memória. Pode passar, Gil. Foi a proposta que foi apresentada, né, originalmente na reunião. Essa proposta, né, trazia aí no primeiro semestre 100 dias letivos, e esses dias letivos, né, que foram trazidos,
eles estavam, né, organizados de modo a colocar 10 semanas no primeiro bimestre, 3 sábados letivos, 10 semanas no segundo, 5 semanas no segundo bimestre, intercaladas por férias, tanto discentes como docentes, né, em julho, que é para garantir a participação dos nossos estudantes, né, que residem fora por problemas de transporte, né, para que eles não fiquem um mês sem vir à aula e para que a gente reduza esse tempo, né, um pouco, considerando que no último ano, né, nesse ano, aliás, né, a gente teve aí um mês de férias e alunos um mês sem vir à aula em julho, né? Então, na tentativa de reduzir esse problema, a continuação do segundo bimestre com mais 5 semanas, 3 sábados letivos no segundo bimestre, né? Totalizando aí 10 semanas. Recuperação semestral naquele período de 28 de agosto a 1º de setembro, seguida, né, de férias discentes aí entre 4 de setembro e 10 de setembro, seriam férias exclusivamente discentes que o registro acadêmico utilizaria, né, para fazer os fechamentos com mais tranquilidade. Então, essa foi a primeira proposta, né? Pode passar, Gil. O segundo semestre iniciaria no dia 11 de setembro, iria até o dia 17 do 11 com 10 semanas. A seguir, a gente teria o quarto bimestre também dividido em 5 semanas. 5 semanas até dezembro e outras 5 semanas, né, após as férias de dezembro e janeiro, que seriam férias discentes e docentes também, né? E teríamos aí a continuação do quarto bimestre até o dia 1º de março. O total de sábados letivos, né, seriam, nessa proposta, 7 sábados letivos no segundo bimestre, no segundo semestre, e 6 sábados letivos no primeiro semestre, totalizando aí 13 sábados letivos. A recuperação semestral seria de 26 de fevereiro a 1º de março, os feriados e recessos estão indicados ali, a verificação suplementar que não contabiliza no calendário acadêmico seria do dia 4 ao dia 7 de março, com conselhos de classe finais que também não contabilizam no calendário acadêmico entre 8 e 9 de março. Férias discentes apenas, a gente teria entre 11 de março e 17 de março, para que o registro possa trabalhar ali com um pouco mais de tranquilidade e a gente iniciar lá no dia 18 de março. Aí, né, foi citado como pontos positivos, né, como destaques, né, desse calendário. Pode passar, Gil? Primeiro a questão, né, do período das férias, né, durante todo o mês de janeiro e durante 2 semanas do mês de julho, para minimizar aí os problemas que a gente tem em relação ao transporte, né, as avaliações, apenas as recuperações semestrais que são discriminadas no calendário acadêmico, para que a gente tenha um calendário mais flexível, assim como a gente fez esse ano. Pode passar, Gil. Além desses destaques, a gente tem também, né, a possibilidade de integralização. Conselhos de classe vão ser alocados bimestralmente após, né, a aprovação da estrutura inicial, para integralizar as 40 semanas letivas, né. Esse foi o ponto que a gente já havia feito, né. 2 semanas precisariam ser ministradas no ano civil, sendo necessário ainda mais 1 semana para a verificação suplementar, ou seja, a gente tinha aí um problema de 3 semanas, né, sendo 2 semanas letivas e 1 semana que restaria ainda para, né, a aplicação da verificação suplementar e realização dos conselhos de classe finais lá no calendário de 2024. E esse foi o ponto negativo que nós destacamos. Acho que você tem que aprovar, né? A Gilmara prova também. É porque ela está apresentando a tela, ela não viu. É possível. Pode passar, Gil. E aí, em relação aos sábados letivos, né, a proposta que a gente havia feito é que a gente fizesse grupos de trabalho, né, para trabalhar atividades transversais de ensino, pesquisa e extensão, né, durante os sábados letivos, de modo a minimizar, né, a quantidade de sábados letivos que nós teremos. Os estudantes, né, como não teriam sábados letivos também destinados exclusivamente a atividades de continuidade do ensino regular, né, dos componentes curriculares normais, eles teriam também, né, um alívio nesse sentido, considerando aí que seria mais ou menos um sábado letivo por mês, exceto, né, os meses aí de setembro, dezembro e fevereiro, que teriam 2 sábados letivos cada, espaçados aí, né.
E aí tinha até alguns exemplos, né, de atividades que poderiam ser feitas, né, como, por exemplo, o IF na feira, atividades de curricularização da extensão, o cineclube, né, com sessões abertas à visitação das famílias, da gente utilizar, né, a estrutura do cine-teatro para a exibição dos filmes e abrir para a visitação das famílias também, visitas técnicas ou viagens culturais, simulados, competições esportivas, feiras, festas de integração, né, enfim. Seria para a utilização dessas atividades, né, mas não pensando aí numa continuidade das atividades regulares ali, a não ser que se identifique pontualmente essas necessidades. Bom, já a proposta 2, que foi trazida, né, ela já partiu lá daquela questão que a André havia apontado. Pode passar, Gil. Aí, André, mais uma vez te peço desculpas, né, por não ter seguido integralmente lá aquilo que você havia sugerido, né, e peço desculpas aí a vocês por não ter seguido, não me atentei realmente, achei que não tínhamos acordado, né, então peço desculpas por isso, mas no resumo aqui do primeiro semestre, qual que é a diferença que nós temos, né? Nós temos a diferença de que esse conselho, aquela semana, né, que a gente tinha de férias discentes apenas, né, no intervalo entre um semestre e outro, para que o registro pudesse se organizar, né, essa semana ela deixa de existir. A sugestão dada pelo André à altura era que a gente aproveitasse essa semana, já que o início seria antecipado em uma semana, né, e seria antecipado para o dia 4 de setembro, né, o início do segundo semestre, que a gente realizasse nesse período a semana acadêmica. Só que a gente se deparou com um problema, né? Que problema era esse? O 7 de setembro, que cai numa quinta-feira, né? Isso inviabilizaria a semana acadêmica nesse período. De todo modo, né, eu mantive essa organização, né, conversei à altura com a Juliana, né, coordenadora do registro acadêmico. A gente até pensou, né, para, enfim, agilizar esse processo, de fechar ali na sexta-feira mesmo, de encerramento do primeiro semestre, na sexta-feira ou no sábado, né, eu acho, na verdade, porque a gente aproveitou para colocar um sábado letivo ali no dia 2 de setembro, para que seja letivo para cursos anuais, mas para cursos semestrais, né, não contabilizaria como letivo. E aí, aproveitando que a gente precisaria de fazer um conselho semestral, né, e precisaria de alguns professores presentes aqui que atuam nos cursos semestrais, a ideia seria otimizar isso para, né, que fosse um sábado letivo também, embora não contabilizasse como sábado letivo para o curso semestral. E aí, nesse calendário, né, que a gente não previu esse feriado de 7 de setembro, impedindo ali a realização da semana acadêmica, né, que a gente vê que, de fato, seria muito difícil, né, condensar todas as atividades ali. Qual que seria a ideia, né? Então, a ideia seria a gente fechar todas as notas, independente de estar fechado, de ter aluno que ficou em aberto ou não, para que a gente tenha uma mínima condição ali de organização e de aulas normais, aulas regulares na primeira semana, para que na segunda semana a gente faça, né, ali ao longo da primeira e da segunda semana, que seria a semana acadêmica, os ajustes necessários conforme os problemas fossem aparecendo em relação a esses registros que estariam todos fechados. Enfim, seria um sacrifício, né, bastante árduo ali, né, mas que teria um objetivo bastante árduo, principalmente para o registro acadêmico, né, nesse período, mas que teria ali um objetivo, né, que era o objetivo de ajustar o ano civil, o que, né, para o registro acadêmico, para o trabalho do registro acadêmico, muito ajuda, né? Por quê? Porque o registro acadêmico, se fosse ajustado ao ano civil, o que ele faz geralmente em uma semana, ele teria ali cerca de 4 semanas, até mais, na verdade, né? Cerca de 5 semanas ali para realizar. Então, seria, né, um aperto que a gente passaria ali, junto com a equipe do registro, naquele ano, visando a um bem maior, né, no próximo ano letivo, porque eles já vêm nessa rotina, né, corrida nesse período já há um longo tempo. Pode passar, Gil? Aí, o início do segundo semestre, então, seria antecipado para o dia 4 de setembro de 2023, teríamos as 10 semanas, né? O quarto bimestre, ao invés de ser dividido 5 e 5,
seria dividido em 6 semanas, mais 4 semanas posteriores, né? E a recuperação semestral, né, ocorreria aí do dia 19 de fevereiro ao dia 23 de fevereiro. Na sequência, né, do dia 26 ao dia 29, do dia 26 de fevereiro ao dia 29 de fevereiro, perdão ali, eu coloquei 29 de março equivocadamente, né, a gente teria a verificação suplementar seguida dos conselhos de classe finais, que ficariam ali entre no dia 1º e no dia 2 de março, com previsão de início de 2024, no dia 4 de março de 2024. A gente anteciparia em 2 semanas, e com isso a gente teria um calendário, possibilidade de um calendário de 2024 ajustado ao ano civil. Lembrando que, para esse calendário de 2024 ser plenamente ajustado ao calendário, né, ao ano civil de 2024, né, para que o calendário fosse dessa forma, a gente ainda precisaria prever, né, no ano letivo de 2024, alguns sábados letivos, né, para que a gente colocasse o período da verificação suplementar dentro do ano civil, porque a verificação suplementar, né, não caberia dentro das 40 semanas ali, né, a verificação suplementar tem que ser extra. Então, esse seria o ponto, né, a apreciar desse calendário, né, e a diferença desse calendário para o outro, né, é a exclusão dessas férias entre um semestre e outro, né, e entre um ano letivo e outro, né, e a gente sabe que isso é muito corrido também, né, mas ele visaria aí esse ajuste ao ano civil. E aí, pode passar, Gil? Os destaques são praticamente os mesmos, né, do anterior, das férias durante o mês de julho, durante o mês de janeiro, né, no período de avaliações. Pode passar, Gil? Seria possível integralizar essa semana, eu coloquei ali o destaque, né, que ainda será necessário mais uma semana de verificação suplementar em conselhos de classe finais, que não contabiliza como dias letivos, né, e esse calendário ele acaba aumentando mais um sábado letivo em relação àquele previsto, que é o sábado letivo do dia 7 de setembro, né, que é feriado. Aí a gente pode falar assim, mas será que se a gente fizer lá no 10 de maio, a gente pode diminuir esse sábado letivo? Para os cursos anuais, sim. Para os cursos semestrais, não, porque o 7 de setembro estaria no segundo semestre. Então, para os cursos anuais, teria essa possibilidade, para os cursos semestrais, não teria essa possibilidade. Mas aumenta aí para 14 sábados letivos fazendo dessa forma. E, né, uma terceira proposta que se configura, né, é a utilização, né, dessas semanas para, né, diminuição dos sábados letivos, que é uma terceira proposta que se configura aqui, que é uma proposta mais simples. Se for essa a opção da comunidade, a gente pode trazer aqui também, né, para explicitar. Em relação a essa terceira proposta, né, o que eu consideraria como um problema, né? Então, eu chamei a atenção ao problema que a gente teria na primeira proposta, né, que seria ficarem, né, essas 3 semanas aí, sendo 2 semanas letivas mais uma semana do ano letivo de 2024, né, para o ano civil de 2025. A segunda proposta, né, eu acho que o problema que ela traz é um calendário que é bastante apertado, né, e é bastante duro, principalmente para o registro acadêmico, né, mas que visa a um ajuste que pode propiciar no ano letivo seguinte, né, um trabalho menos árduo nesse sentido, né, mais organizado, com mais tempo para a execução das tarefas. E a terceira proposta, né, por fim, ela traz, né, dependendo de como a gente configurá-la, porque a gente pode configurá-la de vários modos, né? Se a gente configurá-la de modo a colocar um sábado letivo, né, uma semana para sábados letivos e uma semana para redução, né, para antecipação do calendário, eu acho que o problema dela é só o fato dela deixar 2 semanas, né, para o ano letivo, 2 semanas de 2024 para o ano civil de 2025, que seria uma semana de verificação suplementar e uma semana letiva, efetivamente.
né? Então, eu acho que o prejuízo dela é esse, que o aluno ele volta, né, praticamente aí só para fazer a recuperação e a verificação suplementar. Ele voltaria só para fazer isso. A gente não teria esse tempo da revisão. Então, assim, a meu ver, quando eu pensei nisso sozinho, tá? Então, é óbvio que aqui vocês podem trazer ideias, enfim, e até colocar aqui mais coisas que eu não havia pensado no primeiro momento, mas no primeiro momento isso me pareceu pior do que a proposta 1, né, que foi apresentada originalmente, porque a proposta 1, né, como ela fazia 3 semanas, pelo menos ficava uma semana para revisão, uma semana para recuperação e mais uma semana para verificação suplementar. E ela era menos árdua para o registro e menos árdua também para os próprios alunos e para a gente mesmo enquanto docente, né? Que a gente tem ali nessa proposta 1 também uma forma da gente se organizar, da gente se preparar, da gente se planejar. Então, assim, na comparação entre as duas propostas, a única vantagem que essa do sábado letivo teria, a meu ver, né, em relação à proposta 1, seria a antecipação, né, do calendário ali mesmo. Mas não deixaria 2024 numa situação tão legal, né? E apertaria muita gente em 2023. Foi por isso, André, que eu não fiz o envio dessa terceira proposta, entendeu? No caso, a proposta 1 teria como... Em relação às datas de sábados letivos, a gente pode modificar à vontade, né? Aprovando uma estrutura inicial, né? Vou até colocar aqui, né, a outra questão. Pode passar mais um, Gil, por favor? Assim que a gente aprovar essa estrutura inicial aqui, pessoal, agora tem, em agosto agora, né, foi publicada uma normativa, uma instrução normativa pela Pró-Reitoria de Ensino, que foi enviada para a gente na semana passada. E essa instrução normativa, ela estabelece, né, um trâmite para a elaboração do calendário. E uma parte desse trâmite inclui a montagem, né, a instituição de uma comissão, né, de elaboração de calendários letivos. E essa comissão, né, pode passar mais um, Gil, ela precisa ter, no mínimo, né, os seguintes representantes: diretor de ensino, os coordenadores de curso, pedagogo, coordenador do registro acadêmico, representantes de estudantes, eles indicam 2, né, representantes de técnico-administrativos em educação. Então, recomenda, né, que ela tenha, no mínimo, esses representantes. Então, assim que a gente definir essa estrutura aqui, né, inicial, a gente pode mexer ali de modo mais sistemático, né, quando a gente definir a estrutura inicial, nos sábados letivos, ajustando datas. A Débora também fez o envio de algumas sugestões em relação a essas datas. A André colocou algumas sugestões a mais aí. Então, acho que é isso, né? A gente aprovando aqui a estrutura de maneira coletiva, a gente monta essa comissão para que a gente trabalhe ali, né, em cima do que a comunidade aqui definir. Eu acho que é ideal agora abrir a palavra, né, para que a gente possa ouvir. Só uma pergunta, só rapidinho, olha aí. No caso da proposta 1, como é que ficaria 2024? Daria para fechar no ano civil? Não, Agora, as 2 semanas letivas, mais uma semana, né, estaria 2 semanas letivas, mais uma semana de verificação suplementar e você de classe final. Sim. Então não daria, a gente ficaria nas primeiras. Na verdade, nas 3 propostas, né, a gente ficaria nessa pendência. A exceção da proposta 2, né, que seria só mesmo a semana não letiva, que a gente teria que talvez colocar alguns sábados letivos para deixar ajustado ali ao ano civil. A gente começa abrindo a palavra ao Roberto, ao André e ao Eduardo na sequência. Isso. Não tem fila de inscrição, mas o Roberto colocou um comentário inicialmente, que o calendário prevê semanas para RS1 e 2. E se sim, se poderia colocar sábado letivo para essas semanas, assim somente os alunos de recuperação teriam necessidade de ir ao campus. É uma possibilidade, né, da gente alterar ali as datas dos sábados letivos.
Eu acho que depende, né, de como a gente vai organizar aí os sábados letivos. A gente diminui um pouquinho essa frente, né, de trabalho. Entre aspas, né? Porque diminui, por exemplo, mas depende da proposta de sábado letivo que a gente faz. Porque se a gente faz uma proposta dividida em grupos de trabalho, né, talvez colocar a recuperação num sábado letivo dificultasse o professor, né? Essa contabilização ali do professor. A não ser, por exemplo, suponhamos que eu esteja num grupo de trabalho de sábados letivos, esteja em 2 sábados letivos. E no sábado letivo que o meu aluno ficou de recuperação, eu não estou. Então, assim, nesse sábado letivo vão ser outros professores que vão aplicar para mim, aí depende de um acordo interno que a gente faça, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, é o seguinte. Essa questão do nosso ajuste do calendário acadêmico com o calendário civil, né? Até que ponto isso daí, né, é importante, tem uma importância, mas a gente já observa agora o quê? Nós já estamos começando em março, por exemplo, com uma proposta de calendário que é para início dia 18 de março e a outra dia 4 de março. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, se continuar nessa toada, vamos supor, sem essas mudanças drásticas, aí a gente viu o comentário do Eduardo, por exemplo, que talvez acabar com essas férias entre semestre pode prejudicar os estudantes, e aí os estudantes também têm que falar aqui, né, do professor Eduardo, né, que falou isso. Mas, assim, se a gente for nessa toada que a gente está hoje, quanto é que a gente conseguiria, ou se não conseguiríamos ajustar o calendário acadêmico com o calendário civil? Você entendeu o que eu estou falando? Se a gente continuar, mas sempre, né, é isso, eu queria saber dessa previsão. Seria por 2026, 2027? O que vocês têm mais ou menos essa previsão? Mais ou menos, se a gente segue, por exemplo, a proposta 1, né? Acredito que 2026, vamos colocar ali, né? 2025 ou 2026. Se a gente segue essa previsão, né? Se a gente faz 2023 na proposta 1, 2025 no mínimo, né? E aí depende, né, da quantidade de sábados letivos, seriados, depois que não dá para a gente prever, né? A proposta 1 e a proposta 3, acredito que seria mais ou menos isso. Talvez a proposta 3 em 2025 e a proposta 2, né, 2025 já iniciaria normal, 2024 já iniciaria normal, né? Assim, 2024 a gente já fecharia. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Aí até os colegas falarem também, o que nós estamos discutindo no fritar dos ovos é isso. Vamos ajustar o nosso calendário acadêmico ao calendário civil. E aí, no nosso instituto hoje, né, eu acho que, infelizmente, dado que eu falo aqui, né, a minha opinião é que cada campus está com um calendário, né, e aí ficou aquela coisa de cada um. Isso aí pode ter um lado bom e pode ter um lado ruim também, né? Mas eu queria só colocar, então, o ponto principal era esse, né? A gente conseguir ajustar o nosso calendário acadêmico com o ano civil, né, o calendário civil e tudo mais. Só para deixar claro isso. Eu só queria adicionar só um aditivo mesmo, porque aqui enquanto docente, né, enquanto presidente do conselho, porque isso aqui tem voto, então não gosto de falar, mas acho que para a nossa região, né, os pais têm o costume, né, de que os filhos terminando o 9º ano já iniciem o novo ano, né, estudando, essa janela muito distante prejudica o acesso. O pai e a mãe não tem o que fazer com esse menino que vai estudar em abril, maio. Sim, então eu acho que para a nossa região, eu sei que existe um sacrifício, né, como o Eduardo bem colocou ali, mas acho que é também um olhar que tem que estar em meio à discussão. Que a gente precisa tentar aproximar um pouco mais o nosso ano letivo do nosso ano civil, por conta dessa característica regional que a gente tem de continuidade, né, entre os alunos que concluem o ensino fundamental para aqueles que já iniciam o ensino médio. O Luciano está colocando ali uma fala um pouco parecida com o mestre, que o ajuste é importante por conta dos processos seletivos, não só para os alunos, como também, né, para o docente. Tá, gente, a palavra está aberta. André, você quer complementar após a apresentação do João com um detalhe adicional? Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, então. O ajuste do calendário letivo ao calendário civil
indiscutivelmente é de extrema importância, até mesmo para a captação dos alunos, porque se tiver atrasado, fica essa pendência, às vezes o pai não quer que o aluno fique esperando para entrar, concordo plenamente. Por isso eu até tinha feito essa proposta antes, pensando em antecipar também uma semana no calendário inicialmente proposto. Concordo, isso aí eu não discordo em nada, e eu até apoio. Com relação a esse intervalo do semestre que o Eduardo colocou, eu só queria frisar que o aluno vai ter 15 dias de férias em julho e depois ele vai ter uma semana em setembro de férias. Só o aluno. Nós não. Nós só teríamos as férias em julho. Essa semana de setembro é que eu estava sugerindo de encaixar a semana acadêmica para a gente ganhar essa semana na tentativa realmente de melhorar o calendário. Porque os sábados letivos também é um problema que afasta os alunos das nossas aulas. Os alunos também têm receio de estudar no IFE e ter que ir no sábado também, por conta de aula letiva. Então, são dois problemas que impactam mais ou menos iguais. O calendário está em período diferente do civil e as aulas de sábado. Agora, eu entendo, a gente precisa de um sacrifíciozinho para a gente tentar amenizar isso. Se for do acordo, certo, da compreensão da maioria dos colegas que se façam isso, tudo bem, não vou me opor a esse tipo de coisa, não estou aqui para criar caso. Eu apenas dei a sugestão na tentativa de ajustar isso, né, tentar melhorar um pouquinho de cada lado. Porque a gente retornando uma semana antes, fica pouco tempo. O fato de ter 2 semanas no ano seguinte, seriam 2 semanas de recuperação. Ou seja, o aluno que passou direto, sem precisar de recuperação, ele, na verdade, estaria ganhando essas 2 semanas de férias, emendando as férias que ele já estava. Certo? Ao passo que o aluno que ficou de recuperação, ele teria aí um intervalo, que a gente sabe que não funciona bem durante as férias, mas ele tem um intervalo com mais folga também, para esse tipo de coisa. São tudo ponderações que a gente precisa colocar e cada um pensar naquilo que ele acha mais interessante. De qualquer forma, o semestre tem a sua separação, o bimestre acontece normalmente, a gente só está ajustando as férias de julho, que eu acho muito correto, a gente teve dificuldade esse ano nas férias de julho, para que isso não repita esse problema, isso foi resolvido. Então, eram essas colocações que eu queria colocar. Eu fiz o comentário inicialmente, porque na reunião anterior tinha sido feita essa colocação, mas de fato houve essas dúvidas, eu entendo, mas aí cada um aí deve refletir e ver o que acha melhor. André, até aproveitando sua fala, só para fazer aqui uma ponderação, né? Nessa proposta 3, né, para a gente usar a redução para reduzir uma semana de sábados letivos, por exemplo, né, na verdade, o que a gente precisaria de fazer? A gente teria no ano civil, né, a gente teria um ano de 2024, né, com uma semana de recuperação semestral e uma semana de VS. Na proposta 1 é que a gente teria 2 semanas de recuperação semestral, né, e uma semana de VS. Na proposta 3, né, que seria essa, para usar parte desse adiantamento para os sábados letivos, a gente teria uma semana de recuperação e uma semana de VS, tá? Justo, mas foi isso mesmo que eu falei. Uma semana de recuperação, uma semana semestral. Porque a gente tem que contar que você tem os sábados letivos, onde a gente não consegue ministrar conteúdo. E tendo a semana acadêmica, que nos tira uma semana normal de ministrar conteúdo, a gente está perdendo muito. É isso que eu estou falando. Se a gente pegasse a segunda proposta com 14 sábados letivos, eu perdi 3 semanas de aula. Se eu juntar ainda mais uma semana acadêmica eu perdi 4 semanas. Isso equivale a um mês. É essa a minha preocupação, para poder acertar conteúdo. Porque fica difícil da gente acertar esses conteúdos, principalmente nos cursos que são semestrais, que a gente só tem 2 bimestres para dar o conteúdo inteiro, você fica muito apertado para conseguir ajustar. Era essa a minha preocupação. Eduardo?
Oi, todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Então, é mais só para complementar o que eu já tinha comentado aqui no chat em relação a essa pausa, né? Eu não vejo de forma positiva essa virada, em a gente ter uma certa pausa, principalmente para alguns ajustes que nós mesmos docentes temos que fazer. Então, tipo assim, mesmo sendo uma férias só discente, só o fato de você não ter que estar em sala de aula, isso dá um certo respiro para você poder se organizar, preparar alguma coisa. Muitas vezes você vai pegar uma disciplina nova, né? Professores que são disciplinas semestrais, por exemplo, vão pegar disciplina nova. Então, você tem um certo respiro para você poder se preparar melhor, mesmo não estando de férias, né? Não precisando um certo tempo. Então, é mais por isso. Então, eu não sei. De fato, é importante a gente tentar aproximar do calendário civil. E aí eu acho que é botar para votação e ponderar mesmo, o que é mais importante para a gente nesse momento. Se é ajustar o calendário, se for, a gente tem que seguir a proposta 2, talvez, ou a terceira proposta, caso tenha. E se não for, eu acho que a proposta 1 seria a mais adequada. Isso é a minha opinião. A proposta não ajusta ao ano civil, tá, gente? Só para ressaltar. A única que ajusta entre as três, né, é a proposta 2. E por isso ela é mais dura. Deixa eu aproveitar para responder a mensagem do Luciano. Luciano, não tem como, porque a portaria, né, que garante o adiantamento dos anos letivos, ela só sai ao final, né? Então, agora não é requerimento, não tem nada que faça, porque não existe nem trâmite para isso. Essas portarias, elas são anuais, tá? Então, geralmente, ela sai publicada pelo reitor. Não é uma coisa que a gente publica aqui internamente no campus, não, tá? O reitor só publica isso lá no final do ano. Lá em dezembro, que costuma ser publicado. Acerca do calendário, quer encaminhar para a votação? Acerca do calendário, alguém gostaria de fazer alguma proposição? Vocês acham que melhor fazer uma proposição de botar 2 e 3, primeiro, e depois 1 e 2? Se o André vai manter a proposta dele, né? Se vai ter as propostas, como vai ser? Entendeu? Né? E para encaminhamento é isso. Proposta 1, proposta 2, A gente monta a comissão na sequência dos interessados. Pessoal, a gente tem duas propostas, né, que estão apresentadas pela direção do ensino, proposta 1 e 2, que estão formalizadas. A gente tem, né, uma proposição feita um ajuste, né, ali feito pelo André, que poderia caracterizar uma proposta diferente, né, uma proposta até número 3, que não está aqui desenhada, né, pelo João, mas está, acho que bem explicada, né, por ele. Eu vou pedir para que a gente possa colocar em regime de votação, então, as propostas. Acho que é importante, André, você quer que a gente faça a manutenção da proposta com o seu ajuste? Ou a gente mantém as propostas 1 e 2? Eu queria te ouvir. Felipe, eu acho que valeria a pena colocar, até mesmo para ser justo, né, com as opções. Até porque isso foi debatido também na outra reunião, que foi quando surgiu a ideia. Mesmo que ela não tenha adesão, que não tenha uma votação significativa, eu acho justo a opção das pessoas poderem escolher caso achem interessante. Na verdade, o que eu acharia melhor seria de criar a comissão para que a comissão trabalhasse isso, mas se não é essa a opção possível, eu acho que deveria colocar ela mesmo em aberto. André, a comissão vai ser criada, né, após a estrutura inicial, né, para a gente preparar o calendário com base na decisão da comunidade, né? Então a comissão ela vai ser criada, uma coisa não elimina a outra, não. Só que tem uma série de questões ali no calendário, né, que a gente ainda vai precisar de ajustar junto com a comissão. Por exemplo, como é que vai ficar a distribuição dos sábados letivos, como serão esses sábados letivos, como é que fica algumas questões específicas referentes ao registro acadêmico,
aos prazos regimentais, como é que fica a previsão de eventos. Então, assim, a gente tem uma série, essa é só a estrutura inicial. A gente não está aprovando aqui o calendário, né? Está aprovando uma estrutura inicial, até porque a gente precisa de preencher esse calendário aí, né? Ô, João, então me permite aí uma última colocação. Se existe essa necessidade, eu acho que deveria ser posto em votação um calendário com tudo já elaborado, para que você pudesse, então, votar, que trouxesse... Entendi, André, porque o módulo lá de confecção do calendário é um módulo que é todo travado. Então, assim, se eu coloco tudo de uma vez lá no calendário, né, não tem jeito de a gente trabalhar e fazer, tipo, 3 propostas, entendeu? Porque o módulo é extremamente complicado de mexer. Se você adiciona um sábado letivo, você tem que criar uma outra proposta, entendeu? Então, assim, eu teria que ficar criando 5, 6 dentro de um módulo que não teria como excluir, entendeu? Tá, então, assim, isso é inviável para a direção de ensino. Não consigo fazer isso. Só um instante. O que eu estou propondo na elaboração do calendário não é você colocar lá dentro. Eu trabalhei na comissão de elaboração de calendário acadêmico no Campus Centro. Nós tínhamos um Excel onde nós elaboramos 3 propostas de calendário e apresentamos ela com tudo encaixado ali dentro. Depois delas aprovadas, aí sim elas são colocadas lá justamente por causa dessa condição que você está falando. Para você levar para lá com tudo pronto, para não ter um problema de ter que mexer depois. É isso que eu acho que é mais interessante, porque aí sim eu vou votar sabendo a montagem da estrutura como um todo no ano letivo. Agora a gente está pensando em datas, mas depois de repente precisa mudar um sábado letivo, alguma coisa. Tem provas de Enem que às vezes acontecem no campus também, então você tem que deixar o sábado letivo da prova de Enem disponível para isso. Então a comissão já trabalha tudo isso e traz o conjunto como um todo. Exato, mas é por isso que não está trazendo como um todo, né? Repito, né, essa instrução normativa da PROEM saiu no dia 10 de agosto e foi divulgada, né, para a gente, diretores de ensino, na semana passada. A gente até tinha feito a reunião, né? E desde a primeira reunião, o que foi falado lá? Você pode até dar uma olhada lá, até na convocação do e-mail, né? Apresentaremos a estrutura inicial do calendário, lá nos slides já está falando da estrutura inicial, né? Então, assim, o tempo todo a gente está falando de estrutura inicial, que veio a calhar, né, com a comunicação que ocorreu na semana passada com a reitoria de ensino. Tá, tudo bem, João, eu entendi, mas eu confesso que eu entendo isso como um retrabalho. Eu acho que a gente está votando por uma coisa que, na verdade, a gente nem sabe exatamente como vai finalizar. Eu acho que se a gente fizer do lado de fora do sistema, em uma planilha de Excel com tudo montadinho, dá para você elaborar tudo isso e aí você tem uma votação final. Mas eu não vou ficar aqui estendendo no debate, não. Isso aí eu acho que... Mas as informações básicas, André, a gente já tem aqui. A gente não vai mudar nada das informações básicas, justamente por isso, não é um retrabalho. Retrabalho seria se a gente tivesse que ficar fazendo várias versões ali de um mesmo calendário com diferentes estruturações. Talvez isso até facilite em termos de trabalho, porque a gente já vai ter uma estrutura em cima da qual trabalhar e vamos trabalhar em cima disso, mantendo lá as características principais, né? Essas características principais são o quê? Datas de recuperação, datas de início, datas de fim. Porque o restante das características, André, são características que já são definidas pela regulamentação didático-pedagógica. Então, a gente não tem muito o que mexer. Por exemplo, período de trancamento, a gente não tem o que mexer. A gente tem o que mexer em quê? Na previsão de eventos. E a previsão de eventos, por exemplo, né, que a gente tem colocado já há algum tempo no nosso calendário, né, a gente colocou nos 2 últimos calendários que a gente fez, essa previsão de eventos, principalmente, né, é muito difícil, por exemplo, para a DIRTEX. Ela consulta o professor com base no calendário, e depois o calendário muda, ela consulta com base no outro calendário, e depois com base no outro calendário. Porque não é só a Semana Acadêmica e Coninf, né? A gente tem outros eventos também que são colocados, Novembro Negro, a gente tem uma série de eventos ali, né, que a gente traz e que a gente deixa explícito no calendário, porque são obrigatoriedades que a gente precisa seguir, né, no trabalho com algumas transversalidades educacionais, entendeu? Então, nesse sentido, facilita o trabalho, não dificulta, entendeu? Porque, assim, ao invés de ter que fazer ali 3 versões com todas essas previsões, dando em datas diferentes, a gente vai ter já uma estrutura inicial em cima da qual trabalhar. Ô, João, eu entendi, mas eu acho que até para mim, como para os meus colegas,
seria mais fácil a gente avaliar o calendário conhecendo dessas previsões. Você conhece, você sabe muito bem, certo? Todas essas necessidades. Mas a maioria das pessoas aqui tem alguma dificuldade nisso, como eu tenho, de saber todos esses eventos. Aquilo que está ligado a mim, eu conheço, mas outras coisas eu não vou saber. Porque eu posso pensar, por que eu não faço isso no tal dia? Porque nesse dia que eu estou pensando, tem uma atividade de outra coisa que eu não posso mexer. Então, por isso que eu estou falando. A comissão teria condição de trabalhar isso com calma, montar os calendários e adequar isso, aí você trazer. Mas é isso que a comissão vai fazer. Né? Eu vou encerrar aqui a minha fala para a gente não ficar debatendo toda a vida. A minha proposta melhor seria essa. Tá, mas é isso que a comissão vai fazer, tá? Só que a comissão, ao invés de fazer isso 3 vezes, por exemplo, das 3 propostas, a comissão vai fazer isso uma vez só. Então, o objetivo é justamente esse. Só que ao invés da comissão fazer 3 vezes, a comissão vai fazer uma só. Eu também não sei qual vai ser a data de evento, qual que é a previsão de evento, isso é tudo para a comunidade. Né? Porque a gente tem, por exemplo, o Adriano propôs esse ano um fórum do Rio Muriaé. Eu não sabia antecipadamente qual que seria a data que ele iria propor. Né? Assim como o Adriano propôs, a Giselda propôs uma série de eventos, vários servidores propuseram uma série de eventos. Então, ao invés desses servidores terem que propor 3 datas distintas em função de 3 calendários distintos, eles já vão fazer isso uma vez só. É nesse sentido que eu digo que a gente está aprovando aqui a estrutura inicial em cima da qual a comunidade, a comissão vai trabalhar, mas a comunidade vai aprovar também depois a versão que foi trabalhada pela comissão, tá? Isso não elimina, a aprovação da estrutura inicial não elimina. Eu queria só voltar a levantar, a repetir um pouco. O nosso objetivo é justamente o quê? Adequar o nosso calendário acadêmico com o ano civil, o calendário civil. Não é isso? Né? Vamos dizer, aqui em termos de escola. E aí é ver também se essa é a compreensão do conjunto dos colegas. Então, em relação a isso, a gente vê a proposta que sinaliza de forma que a gente possa alcançar esse objetivo o mais rápido possível. Né? Seria uma proposta que a gente possa adequar o calendário acadêmico com o ano civil. Eu estou falando isso porque tem várias discussões. Né? Aí até mesmo aí, eu discordo, por exemplo, desse caráter, né, de que a gente tem aí que vencer conteúdo a ferro e a fogo. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, uma semana acadêmica, como foi a desse ano, nós vimos o quê? O quanto de interdisciplinaridade se trabalhou nas salas acadêmicas, nas salas temáticas. Né? O tanto que foi feito. Então, quando você pega, por exemplo, esses eventos da semana acadêmica, nós estamos saindo de dentro de sala de aula, de curso de GIS, e estamos fazendo o quê? Aprovando e executando uma pedagogia, né, que não é uma pedagogia conteudista. E aí é interessante a gente observar o quê? Qual foi o tema da nossa semana acadêmica desse ano? Uma escola presente e transformadora. Uma escola presente e transformadora. Então, até as perguntas, teve uma sala que perguntou, e aí, o que é uma escola transformadora? Eu acho que isso parte também da questão do nosso calendário acadêmico. Né? E aí eu queria abordar um pouco isso. Né? Óbvio que é uma discussão que não se encerra aqui, gente. Né? Tem muito mais do que datas e prazos para discutir o calendário acadêmico. Eu estou discutindo toda uma questão. Agora, eu sou, particularmente, contra o conteúdo engessado, a necessidade imperiosa de se cumprir conteúdos. Né? Porque, na verdade, é uma coisa que a gente tem discutido muito. Né? Muitas vezes, o aluno vai levar da nossa escola, é o quê? É uma sala temática que ele presenciou na semana acadêmica, uma palestra que ele assistiu no Coninf, e, de repente, não vai ser uma aula, por exemplo, de hidrostática, que eu ministrei na disciplina de física, ou de leite e cálcio, que eu ministrei lá em Física Geral 3. Entenderam o que eu estou falando? Então, é mais ou menos isso. E aí a gente tem que voltar a isso. Né? O que é mais importante? É o objetivo nosso atingir o ano civil, fechar o nosso calendário acadêmico no ano civil. Vamos perseguir isso e vamos ver qual é a proposta, de que melhor se ajusta isso. Estou falando porque é esse debate que a gente está fazendo, e óbvio que outro que não. Mari. Boa tarde, pessoal. Falar rapidinho, é só colocar aqui
nem sei qual que é a palavra, mas a gente está com um coro bem pequeno agora também, a gente está com 11 pessoas na sala, eu acho que duas... E aí eu fico pensando também, eu acho que, né, independente do que for escolher, né, a gente votar a proposta 1 e 2, ou não sei se vai ser essa que o André está sugerindo, aí é a nível assim, pode ficar à vontade de falar assim, não, é isso e vai ser votado aqui. Mas eu fico só um pouco assim, de não colocar, não ter quórum suficiente para essa votação, né, entre o 1 e o 2, né, o que seja. Coloco isso aqui para vocês pensarem também, mas se for para votar também hoje, tá tranquilo, não é nenhuma crítica, nada não, é só mesmo nesse sentido, que a gente tá agora só com 11 pessoas aqui. Entendi. Até o dia 4 de novembro. De repente, poderia ser de uma outra reunião, como foi aquela, para voltar, logo depois de voltar. Estou falando para bater o martelo, porque aí você faz uma reunião geral com pauta única, né? Aí, Mariana, corroborando um pouco esse levantamento que você fez, né, eu acho que, né, de repente, o João podia até falar até o dia 4 de novembro, né, João? Então, eu falei um pouco baixo, para falar um pouco mais alto, de repente seria a ideia de marcar uma reunião geral, né, antes do dia 4 de novembro, né, ou talvez logo depois do fim dessas férias nossas, uma pauta única, calendário letivo, né? E aí, todos nós aí discutiríamos e aí deliberaríamos, né, em relação a isso. O que você acha? A gente conduz para um segundo momento? Ok. A gente está com 19, né? 19. Foi aberta a todo mundo, né? Foi. Será que a outra vai dar? Assim, a gente vai repetir essa mesma discussão, né? Eu vou ter que convocatória, né? E aí coloca ali para as primeiras semanas de setembro. Pode ser. Ô, pessoal, A gente tem como. Só como é que está a reunião do conselho? Porque a gente depois tem que aprovar isso no conselho, conversar só nas etapas, né? Uma coisa extraordinária, A gente aprovar no conselho. deixamos extraordinária e pronto. A gente vai descer dessa moda, é melhor que. E pessoal, a gente quer propor aqui esse perdão aí dos conselheiros que estão também na sala remota. A gente acaba que, de repente, se ficou um pouco baixa a captação, mas a gente está na linha da discussão que Mariana apontou, chamou a atenção, né, com relação ao quórum. Entendendo que a gente tem um prazo também um pouquinho mais adiante para a gente poder encaminhar o calendário definitivo. Então, a gente queria propor aqui, né, o conselho, junto de vocês, que a gente fizesse uma reunião geral, aí em caráter convocatório, para assim que a gente retornar das férias docentes, ali para a última semana de setembro, né, João? Dia 26 Dia 26 volta, né? segunda-feira. Ali no dia 28, né, uma quarta-feira, no dia 28, a gente faria aí uma reunião geral, e daria tempo de a gente, então, amadurecer um pouco mais essas propostas que foram construídas em função aqui dos elementos colocados, né, até o momento. Acho que, mas, Mário, acho que é interessante, entendeu? A questão do apontamento, até para que depois, até para que a gente legitime, sabe? A gente tenha, que a comissão tenha legitimidade de trabalhar numa proposta que, de fato, tenha sido também amplamente votada e observada pelas pessoas, entendeu? Acho que a gente apara qualquer tipo de repente, de desencontro dentro da comissão com relação à proposta que vem a ser encaminhada para ela, entendeu? Acho que aqui é importante discutir calendário, não se aprova mesmo uma toque de caixa, não é uma coisa rápida de se fazer. Então, acho que tem toda a validade a discussão construída aqui. Já tem uma reunião agendada, a gente fez com antecedência esse agendamento de algumas reuniões gerais, e a gente coloca a pauta nessa reunião do dia 28 para fecharmos, André, a estrutura, né, inicial. A gente não vai levar no dia 28 também uma proposta de calendário já com tudo mexido. Quem vai fazer isso é a comissão. Mas que dentro dessas 3 propostas aqui apontadas, a gente possa lá no dia 28 fechar uma proposta inicial, né, de calendário para que a comissão possa trabalhar na estruturação dela em consonância com os eventos e as demais datas institucionais que a gente tem. Ok? Estaremos de acordo, sim?
Queria pedir no chat aí, então, uma concordância, se a gente pode encaminhar dessa forma, e de forma ampla, né, para os demais também, aqui não só conselheiros. Pessoal, essa estrutura, as duas estruturas, o João já mandou, essa apresentação está no e-mail, tá, João? Já está no e-mail, gente. Eu vou pedir também, assim, que a gente não deixe para, de repente, fazer apontamentos só lá no dia da reunião, porque lá, de fato, a gente conseguiu ter uma reunião também produtiva, né? Já vou mandar. Na sexta-feira, semana passada, não mandou. Eu até entendo, ele estava com outras funções e tudo, não deu para fazer. Mas mandou na terça-feira, ninguém falou nada, só eu respondi. Hoje aqui, eu que levantei a polêmica. Só depois que o pessoal vem. Pô, já, o pessoal não pode ter medo de falar. Aí eu não... A colocação da Mariana... Me matou o assunto. Perdão, tem alguém? Bem, a gente tem aqui uma manifestação no chat, concordando, né, e a gente está com o quórum reduzido, outros temas de pauta para os conselheiros tratarem. Uma vez que a gente, então, deu encaminhamento para que no dia 28 a gente conduza para uma reunião geral de aprovação definitiva dessa primeira estrutura de calendário, a gente encaminha, assim, então, aos colegas que queiram permanecer na reunião do Conselho de Campos, né, o convite está colocado, podem permanecer. A gente vai agora tratar dos outros dois pontos de pauta, né, pertinente à ordem do dia aqui, tá bom, pessoal? Dando andamento aqui na reunião do Conselho de Campos, a gente tem, vou colocar aqui, a gente tem a apresentação da pesquisa de satisfação realizada pela Comissão de Avaliação da Alimentação Escolar. O professor Rafael Veloso não está presente, ele avisou que não estaria presente, a gente tem outras pessoas que são membros dessa comissão, que está sendo elaborado, é um instrumento diagnóstico acerca do funcionamento ali da oferta de alimentação no restaurante. O professor Veloso encaminhou para a Secretaria do Conselho um vídeo, né, do material, obrigado, Eduardo, do material que a comissão desenvolveu até agora. Aí, Gil, eu vou te pedir para apresentar, para que a gente pudesse aqui fazer uma primeira análise, né, uma vez que esse tema tem sido tratado dentro do Conselho também. Fala pessoal, beleza? Eu vou apresentar para vocês aqui a pesquisa sobre o refeitório, né, o trabalho final do grupo de trabalho que foi feito, né, a pesquisa sobre o refeitório. Eu vou apresentar em dois momentos, primeiro o questionário final e depois os resultados do pré-teste. A apresentação está em tela inteira? Claro. Não, mas cartão tela cheia. Bota em tela cheia aí. Não, está aparecendo o seu chat aqui, tudo lá. Será que é no computador? Tá na eletrônica? Peraí, Gil. Será que não é problema aqui, ó? É porque como tá você e nós aqui, né? Eu teria que... Deixa eu fechar essa parada aqui que vai melhorar. Já melhorou aqui, Gil, eu acho. Também, se quiser. Aonde? Aqui? Aqui não? Não, mas aqui é o da Gilmar. Você pode tirar o... Entendeu? As opções lá, nos 6 pontinhos, você tem as opções aqui no 3 pontinhos. Vai. Aí você tem lá, ó. Tela cheia, né? Acho que aqui tela cheia. Ficou legal, tá? Aí já tá bom, já. Tá bom aqui, Gil. Do jeito. Né? Tá bom aqui. Dá um play. Vai lá, dá um play lá. Aí. Então, aqui está a pesquisa com G Suite, né, para ser feito com G Suite. Aqui a gente vai fazer uma introdução a essa pesquisa, né, explicar o porquê, o nome completo, a turma, eu fiz em lista suspensa, né, que aí eles vão entrar aqui e vão preencher as turmas. A questão da turma é importante da gente não ter rodado o questionário ainda, porque elas vão mudar a partir do dia 26, né? Então a gente recomenda que entre em vigor, né? Que esse questionário seja divulgado massivamente a partir do dia 26, porque as turmas já vão estar totalmente diferentes. Então a gente vai, se a gente tivesse feito ela agora, a gente ia ter que refazer e poderia ter um retrato diferente por conta dos cursos
semestrais. Na sequência, a gente pergunta com que frequência frequenta o refeitório. Então, aqui é uma pergunta de múltipla escolha. Depois, quais as refeições faz normalmente na escola. Aí a gente colocou sempre a descrição, né, quando pode marcar mais de uma, né, ou quando é múltipla escolha a gente colocou assim apenas uma resposta, e quando pode marcar mais de uma, essa listinha. Uma pergunta: você considera que faz na escola as principais refeições do seu dia? Sim, não, eu prefiro não responder. Sempre tem essa abstenção, né? Agora, uma das perguntas mais importantes do questionário, né, para a gente mapear essas restrições alimentares, e a gente colocou que pode também marcar mais de uma opção, e a gente abriu o campinho de alergias e outro, para que eles coloquem na sequência, numa pergunta não obrigatória, para especificar, né, caso tenha uma das restrições não relatadas acima, que a gente colocou. Doença celíaca, diabetes, intolerância à lactose. Aí, se ele tiver alguma coisa diferente, eles vão relatar. Na sequência, marque abaixo caso você se identifique com algum grupo de inscrito. Isso aqui para que eles se identifiquem mesmo, né? Aí eu coloquei que eles conseguem marcar mais de uma opção. Então eles podem colocar aqui, ó, e a gente vai entendendo mais o perfil. Então aqui já não se trata mais de restrição, né? Aqui já é identificação, né? Opção dele. Aí mais uma pergunta nesse sentido, sobre as opções alimentares específicas, né? Se ele se considera dentro de algum desses grupos, né? Aí tá vegano, ovo-lacto e tal. Essas duas perguntas bem mais informativas, né? Especificar também, caso ele não faça parte de algum dos grupos descritos acima. Depois a gente faz alguma questão voltada para qualidade, né? Então, primeiro, a quantidade ofertada das refeições, pouco, quantidade certa ou muito. Qualidade das refeições, numa escala com 2 para cima, 2 para baixo e um regular. Aqui não está abstenção, mas eu posso botar esse regular aqui como abstenção também. Uma questão aberta, né? Caso queira deixar aqui alguma observação relevante com relação ao refeitório e as refeições. Aí aqui muita gente colocou as observações particulares, e abaixo, né, o motivo caso não utilize ou não goste de utilizar o refeitório do IFE, que eu acredito que aqui, junto com aquela pergunta das restrições, vai ser muito importante, né? Primeiro, para a gente mapear as restrições, segundo, para a gente mapear os alunos que não utilizam o refeitório e por quê. E aqui uma pergunta aberta também, incluir caso ele queira sugerir alguma pergunta, que é o que a gente está apresentando aqui para vocês. Caso vocês queiram sugerir alguma pergunta também, vocês podem falar aqui. Ele gravou pra nós. É estranho isso, por isso que vai ficar Ele mandou Mas, Gleice, você está na comissão, não tá? Tô. E aí a gente pode passar algumas anotações de tudo que Gleice leva também para a comissão discutir, né? A proposta da pesquisa é a gente primeiro construir um instrumento, né? Tanto de pesquisa quanto de diagnóstico. De diagnóstico, eu tinha falado, a gente tinha discutido enquanto grupo, que a gente pudesse ter um mapa acerca dos estudantes que a gente tem com alguma restrição ou doença alimentar, para quem sabe a gente poder pensar em alguma variação para eles no restaurante. Então, o diagnóstico também com relação ao perfil e com relação à saúde desses meninos que a gente tem no campus, né? E também ser um instrumento de pesquisa para a gente, quem sabe, ter uma noção da percepção dos estudantes com relação a alguns serviços, né? O Rafael gravou, eu vou passar aqui para o Adriano e para o João, eles primeiro, caso eles queiram colocar alguma questão. Quem está na sala também, né, especialmente nesse caso, né, os conselheiros, podem adicionar alguma questão em inglês. Eu te pedi para fazer essa anotação, para depois levar isso para a comissão, para poder, quem sabe, aperfeiçoar lá o instrumento. João, você... Não, eu ia só fazer uma pequena observação. Primeiro, parabéns pelo trabalho, ficou bem feito. E acho que reflete, né? Eu queria só fazer uma pequena sugestão pontual em relação
sugerir ali no final, né, que estava sugeria, eu acho. Estava junto, né? Tinha uma ali, né, mas faltava uma revisão ali. E queria só tirar uma dúvida. Eu vi que algumas perguntas ali não estavam marcadas como obrigatórias. Mas se tem a opção de não possui restrição alimentar, ou principalmente os grupos, não poderia colocar como obrigatório? Ou não tem nenhum, né? É porque eu vi aquela, por exemplo, sobre restrição, eu pensei assim, essa talvez seja não obrigatória. Mas isso aí é mais formato. Já tem uma opção. Formato, mas não é obrigatório, você pode escolher lá. É obrigatório ou não é. Então quem não tem restrição não responde isso. Ou coloca, como você falou, não tem restrição. Aí coloca todas obrigatórias e põe não tem restrição. Porque já tem essa opção de não ter restrição. Não possuo, já está lá, não possuo ou não. Aí eu acho que até poderia ser obrigatório, porque a gente tem esses dados todos, porque às vezes quando fica não sendo obrigatório, muita gente vai preenchendo ali de qualquer jeito, né? Aqui eu queria falar uma coisa, que é o seguinte: esse ano nós tivemos um corte de R$515 mil no nosso orçamento. É corte, né, que vai impedir, por exemplo, que a gestão aí que tem o Felipe como comandante, né, ele não possa, por exemplo, fazer um investimento ou um prédio de maior vulto, né? Estou falando uma obra, né? Mas, muitas vezes, esse prédio ele não vai ser tão sentido quanto no dia que faltar comida no restaurante estudantil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aqui eu queria dar a minha opinião como conselheiro, como professor, como cidadão, militante, que é o seguinte: o centro gravitacional desse campus de Itaperuna, na minha opinião, é o restaurante estudantil. Eu já tive a oportunidade, cara, de ver, cara, os alunos fazendo a refeição, cara, e é uma coisa assim extraordinária. Quando você vê. Eu lembro do bandejão da UFV, João Felipe. João Felipe tem a mesma alma mater que eu, né? E era a mesma coisa do bandejão da UFV, cara. E aí, o João Felipe, você estava lá em 99, João, quando teve a greve dos estudantes, você não estava em 99. Em 99, os estudantes lutaram pelo bandejão da UFV. Isso é uma das coisas que eu tenho um grande orgulho, né? E nós paramos a universidade durante 20 dias, greve de estudantes, porque o reitor queria aumentar em 40% o preço do bandejão e cobrar o bandejão também de bolsistas. Por que eu estou falando isso, pessoal? Tá? Aí eu queria falar do ponto de vista da defesa do nosso instituto. Esse corte que nós tivemos esse ano de 515 mil, está aí, nós estamos sentindo ele. Nós não podemos contratar ônibus da 1001 para visita técnica, né? Os nossos carros, né? A gente vê a olho visto os problemas que tem, quem anda nos carros sabe que tem, né? É o aperto que se faz para quê? Para pagar a conta de luz e tudo mais. Agora, pessoal, na hora que faltar comida no prato no restaurante estudantil, tá? A defesa, aí é aquela coisa que sempre acontece, na hora que a barriga doer. Tá? Eu estou falando isso aqui porque eu não estou falando isso aqui com uma questão objetiva. E hoje, mais do que nunca, a defesa do restaurante estudantil é a defesa do Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna, né? É por isso que eu vejo o seguinte, cara, o restaurante estudantil tem que ser visto como centro de gravidade desse campus, né? Eu queria aqui parabenizar, eu não preciso fazer média com ninguém, né? Eu queria parabenizar, porque naquela reunião, Felipe, que você falou dos dois modos de gestão de um restaurante estudantil, você falou do preço da comida na autogestão e o preço da comida se a gente estivesse pagando uma empresa terceirizada para fazer os alimentos, né? E a gente viu a diferença. E o que nós temos assistido no Brasil inteiro, eu tenho acompanhado muito, porque o tema restaurante estudantil, para mim, é muito caro. Eu tenho uma relação, cara, com o restaurante, com essa greve na UFV em 1999, né? Então, eu sempre acompanho. E o que nós estamos assistindo no Brasil inteiro, sabe o que é? São universidades que optaram por terceirizar a alimentação estudantil e estão servindo comida podre, comida com larva, né? Com bicho. A minha sobrinha estuda na UFES, e lá na UFES os estudantes fizeram um grande movimento, e a UFES teve que voltar atrás e fazer a autogestão. Os estudantes da Rural também, agora há poucos tempos também, obrigaram o vice-reitor da universidade a comer no bandejão para você conseguir engolir aquela comida. E o cara teve que engolir. Então, eu quero dizer isso, pessoal, tá? Do ponto de vista político, a importância que é. E nós temos que tratar esse restaurante estudantil
com a atenção que ele merece, né? E ali, quando você faz uma pergunta ali, eu posso até antecipar, tá? Que talvez aquela pergunta sobre a principal refeição do dia, talvez muitos alunos nossos, a principal refeição do dia, a mais balanceada, a que tenha quantidade de proteína, né? A proteína a gente sabe, ó, que é para isso aqui, né? A gente muitas vezes come, cara, mas a gente, né? Quem é nutricionista sabe o quanto que a proteína é importante para quê? Para a gente poder desenvolver as nossas faculdades intelectuais. Eu acredito que naquela pergunta, talvez, nós vamos ter essa surpresa de que muitos estudantes, né, essa comida simples, mais gostosa, temperada, vão ter no nosso campus principal. Então, eu queria aqui falar sobre essa defesa. Nós não podemos abrir mão desse restaurante estudantil, nós temos que defender ele com unhas e dentes, tá? Por quê? Do jeito que as coisas têm andado, né? Na hora que faltar lá, nós vamos ter que estar preparados, por quê? Defender o restaurante estudantil é defender o Instituto Federal Fluminense. Campos Itaperuna, com tudo que tem. Sala de aula, data show, energia elétrica, nossos salários. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí nós vamos ter que estar preparados, inclusive, para poder fazer essa resistência. Então, eu queria dar esse depoimento aqui, né? Saudar, então, essa iniciativa, dessa pesquisa. Eu cheguei a falar naquela reunião que tem que ter depois. Eu acho que depois da pesquisa, fazer uma reunião geral para discutir restaurante estudantil. E a gente está sempre pensando nisso, tá? Hoje, tá, é óbvio que os colegas podem discordar do professor Adriano Ferrares, fiquem à vontade. Mas hoje, pessoal, mais do que laboratório, mais do que sala de aula, do que data show, o centro de gravidade desse campus é restaurante estudantil, tá? E os desafios nossos, né? A defesa do restaurante estudantil é a defesa da nossa educação pública, gratuita e de qualidade. Mas é isso. Gleice, obrigado, Adriano. Eu tenho algumas anotações aqui, mas eu posso compartilhar depois pontualmente, sabe? Eu acho que a pesquisa está robusta já, mas eu acho que é importante, como a gente teve uma janela, o Adriano está falando agora, né, do restaurante funcionando dessa forma, a comunidade estudantil hoje não tem a percepção de que era antes, sabe? Então, hoje, por exemplo, e a gente reconhece as fragilidades ainda de um processo que tem 3 meses que está rodando, 3 meses e pouco está rodando, que precisa ser aperfeiçoado. Mas acho que é importante, de alguma forma, a pesquisa consultar a comunidade estudantil, se ele sabia como era o funcionamento antes. Você sabia, né, que o restaurante funcionava assim, me pergunta de sim ou não, entendeu? Para a gente dizer como que estava antes e como que está agora, para eles entenderem que o processo está em construção ainda, que a fila tem que melhorar, que a variedade tem que melhorar, sabe? Que, enfim, essas coisas. Eu fiz umas anotações desse sentido. E queria também perguntar a eles, aproveitar a pesquisa para perguntar se eles consideram importante a manutenção do formato que foi colocado. A gente inseriu o café da manhã ano passado como forma experimental para ver a adesão. Será que realmente ter um café da manhã na chegada é importante? Eu, particularmente, quando eu olho para o que a gente tem de aderência ao café da manhã, se a gente pegar aqui o mês de agosto, ó, em agosto a gente serviu 2.000 cafés da manhã, 2.062 cafés da manhã, e aí você vê que a gente consegue identificar os dias que a gente serve mais e menos, tá vendo ali no meio da semana, né? Entre terça e quinta-feira são os dias ali entre terça e quarta, na verdade, são os dias de maior volume dos estudantes, né, aderindo ao café. Ali do lado ali são quantos, né? Como é que é ali? Aonde aqui? Ali, essa isso aí. Aqui separado por dia da semana, né? Por dia da semana, mas é um acumulado, né? Essa questão também, Felipe, dos dias aí, às vezes tem relação com o horário dos estudantes. Exato, exatamente. Onde tem mais estudantes na casa de manhã. Sim, é a mesma coisa também. A gente olha, por exemplo, o lanche, a gente vai ver aqui que reiteradamente tem 500, também esses dias são os dias que no horário acredito que tem um maior número de turmas, entendeu? Então eu queria também pegar a opinião deles acerca da manutenção desse formato, sabe, do cafezinho da manhã ali para eles. Eu sei que precisa melhorar. O café da manhã hoje, a gente colocou também o café que era a proporção do seu café simples. Mas esses 2.000, essa média aí de 100 estudantes que tomam café da manhã, né, por dia, são 20 dias letivos, vamos pegar 100 por dia. Esses 100, só que eles saem de casa, meu irmão, o estômago vazio, né? Esse cara que chega aqui toma café da manhã é aquele cara que entrar na sala sem estar com o estômago forrado. Aí você imagina o desenvolvimento desse cara sem comida, meu irmão.
O que o cara ia fazer? Ele ia dormir, pô. Então, eu estou falando números muito significativos. Então, nós temos uma média de 100 alunos que saíram de casa na correria, e aí para quem acorda 4 horas da manhã? 4 horas da manhã é difícil parar e comer, tomar um café, né? Fora outras coisas, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, outras coisas, né? É o preço do pão, é o preço da manteiga, é o preço do leite, né? Vamos ser sinceros aqui, objetivos. Então, esse café da manhã, meu velho, é reflexo disso. É aquele aluno que entrar de sala de aula com fome, não iria ter um rendimento acadêmico e que está podendo chegar dentro de sala de aula com o estômago forrado. E aí, meu irmão, prestar atenção na aula, produzir e ter um desempenho, né, razoável para você, né? Vou para finalizar esse ponto, acho que assim, a gente vai colocar aqui, né, foi o espaço aberto, os conselheiros colocaram, eu acho, Gleice, que a gente pode, depois das férias, que é o objetivo, né, de rodar a pesquisa, marcar uma reunião antes com a comissão para a gente fazer esses ajustes. A reunião aqui está gravada, então a gente consegue depois recuperar esses pontos também, entendeu? Mas até aproveitar que a gente está, né, com esse olhar também para aprimorar o café. A gente tem lá uma aproximação com o Bom Jesus. O Bom Jesus está buscando lá comprar um equipamento para poder melhorar o processamento de leite. Tem uma estrutura e já uma indústria extraordinária. E aí, assim, eles têm lá a possibilidade de fazer o iogurte, de vender o iogurte mais barato para nós, que aí ele sai também do custo mais alto do iogurte comprado. Então, tem algumas coisas que estão se aproximando bastante de Bom Jesus. O Bom Jesus plantou feijão. Nós entramos lá num acordo de a gente comprar o defensivo para Bom Jesus, e aí o feijão que eu pagaria R$7, R$8 no pregão, eu vou pagar R$2,70 lá em Bom Jesus. Eu vou dar R$4.000 de defensivo, eu daria 12 para comprar, eu daria 12 mil para comprar a mesma quantidade de feijão que eu estou dando com 4 mil em Bom Jesus. Então tem algumas ações internas. Bom Jesus vai fazer agora a cooperativa escola. Saiu a assinatura do convênio lá para a cooperativa escola, que tem a finalidade de produzir também para a produção interna, derivados. Então, eu acho que vem fortalecer essa... Eu acredito, do restaurante. Nesse sentido que você está falando aí, que Bom Jesus, talvez, com a estrutura que tem, seja capaz de produzir para todos os restaurantes estudantis do Instituto. Para produzir. Não, a gente conversando com o Ferrara na época Você está entendendo? Ali, na época que o Fernando era diretor lá, e que tinha lá a fábrica de laticínios estava operando, ele entregava 700 iogurtes dia no call center. 700 iogurtes por dia no call center. Então, é o que você falou, é como se fosse uma espécie de celeiro, celeiro aí dos institutos, do nosso campo. Gleice, para a gente poder finalizar. Não, eu só queria falar que a gente rodou uma versão teste só com o pessoal da ADM, né, só para a gente ter uma noção de como é que seria, como é que eles iriam responder. E essa versão teste a gente mandou aí também para a Gilmara, caso quisesse mostrar aí, só para perceber como é que os alunos, né, respondem, como é que eles... Eu achei muito interessante, por exemplo, que a gente às vezes acha que eles não vão responder as questões abertas, né? E eles responderam com sugestões, com várias ponderações, assim, achei bem interessante que a gente ficou assim, né, e colocamos as questões abertas e eles pararam para responder realmente, para dar opinião, e isso complementou aquilo que ficou assim meio, assim, que a gente não tinha, que a questão objetiva, às vezes, ela escapa alguma coisa, né? E aí, na questão aberta, eles puderam colocar exatamente, né, às vezes assim, eu gosto da comida, mas falta esse tipo de coisa, eles foram naquilo que a gente que escapou no questionário. Então, assim, foi bem legal assim, a resposta lá do teste que a gente rodou, só para ver como é que ia ser. Muito bom. Obrigado, Gleice. Ok, a gente vai avançar então, né, para o nosso próximo ponto, a apreciação do programa de extensão nos termos propostos do edital 65 de 22. O professor Adriano vai conduzir essa apresentação. Né? Bom, pessoal, né, o edital 65, né, só para contextualizar, o edital 165 é um edital da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão. Esse edital está aberto para submissão de projetos e programas de extensão. Houve aí, né, o nosso fórum, Rio Muriaé, acho que um fórum extremamente produtivo, né, tanto a qualidade, né, dos painéis indiscutível, mas também as contribuições que estão vindo do fórum, as ideias, as iniciativas. Dentre elas, né, a gente tem o conhecimento da possibilidade da saída do edital,
era da estruturação e submissão de um programa de extensão. O programa ele se difere do projeto de extensão. O projeto ele tem uma ação mais direcionada, digamos assim, e o programa ele tem a finalidade de ser mais amplo. A ideia é que o programa seja uma ação que consiga abarcar vários outros projetos, como se fosse uma ação guarda-chuva, para que a gente pudesse receber vários outros projetos. E, a partir dessa sementinha plantada no fórum, aí a proposição de um programa, né, local de extensão. O professor Adriano vai dar início assim, à sua apresentação, para que o conselho possa avaliar, porque a gente tem que, nos termos do edital, emitir uma recomendação desse conselho, dando aceite para a submissão do programa. Então, reparem que o programa, ele não tem um dono, como o projeto tem. Ainda que haja um coordenador do programa, quando a gente submete um projeto de extensão, eu, Felipe, sou a figura daquele projeto de extensão. Quando isso vem para o conselho na forma de um programa, o campus Itaperuna tem um programa de extensão e que ele subsidia vários outros projetos que podem estar a ele vinculados. Adriano, por gentileza. Eu vou aqui só seguir o roteiro. Você tem, Gilmar, a apresentação? Não tenho, não passei para ela. Mas aqui eu vou argumentando. Não precisa, não. Eu vou argumentando aqui, sem problema. Então, pessoal, com base no primeiro fórum, né, regional nosso de Muriaé, e aí eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade da comissão fazer um balanço, e eu queria aqui nessa reunião de conselho de campus e na condição de coordenador, né, da comissão organizadora, dizer que o sucesso do fórum foi devido ao engajamento dos colegas docentes desse campus, porque a recepção ela foi extraordinária, né? Obviamente que para além do apoio que nós tivemos da gestão, o destaque do fórum foi esse, né? Os nossos colegas realmente abraçaram a proposta, foram junto com suas turmas para os eventos. Então, o sucesso desse fórum é devido a esse engajamento, né? E o que mostra o quê? Como que essas iniciativas, essas atividades interdisciplinares são importantes. Então, com base no que foi, né, esse êxito, né, podemos chamar assim, do fórum, é que a gente pensou, né, aí a comissão organizadora, nós fizemos, né, a avaliação, o balanço do fórum, a gente pensou em apresentar um programa, e que seria o primeiro programa do nosso campus também, né? E o Felipe já destacou, então a gente precisa de ter essa questão. E o ponto principal, né, dos critérios de seleção, de avaliação dos programas, é justamente o que? A articulação entre ensino. Projeto? Tá bem. Tá, pode projetar. Então, enquanto você vai falando, beleza. Então, pronto, beleza. Aí, rapidinho, são só 7 slides, eu vou demorar um tempo. É a questão do. Aí, né? É a questão de articular ensino e ou pesquisa, né? Então, além da extensão, né? O programa de extensão vai ter essa articulação, né? E aí é muito daquela coisa que a gente tem buscado, né, cara? A interação dialógica, a interdisciplinaridade, interprofissionalidade, impacto na formação do estudante, transformação social e a orientação em relação aos ODS, né? Que é a Agenda 2030 da ONU. Pode passar. E a gente vê, né, a questão né, vai ver a qualidade técnica, e aí tem outros pontos que eu vou chegar adiante, só para pegar mesmo essa questão da interdisciplinaridade que é importante. Então, o objetivo geral do programa seria o quê? A realização dessas ações de ensino, pesquisa e extensão, visando preservar o Rio Muriaé como patrimônio natural de Itaperuna e região. Né? Por que escolher o rio? Né? A água é um tema muito interdisciplinar, né? A gente envolve aí várias áreas, né? Então esse seria o objetivo. Né? Uma coisa que tem perseguido, eu acho que vai muito, né, ao encontro do que tem discutido de escola transformadora, e quando a gente pensa no rio, né, o rio está para além de recursos hídricos. Né? O rio é história, o rio é cultura, o rio é saúde. Né? Então, esse é o processo. Olha lá. Aí a gente tem aí os objetivos específicos, né? Realizar ações de educação ambiental nas escolas municipais e estaduais, capacitando professores, e aí projetos culturais de teatro, música e literatura. Né? Nós já tivemos aí no próprio fórum, né, o apoio da Academia de Letras do campus Itaperuna, em que a gente fez uma amostra literária, teve também uma pequena amostra de fotografias, e a gente quer aí continuar nessa toada, né? Trabalhando nessa questão da interdisciplinaridade por meio da educação ambiental. Então, a questão da pesquisa e extensão, né? A preservação das nascentes do rio, né?
a qualidade da água, que envolve aí os nossos cursos de química, né? Aqui no campus, né? E parâmetros químicos, físico-químicos e biológicos, tratamento de resíduos urbanos, né? A questão do esgoto, né? Pode ir. Aqui, a questão do reflorestamento ambiental nos morros, encostas e vazas, né? Nós estamos discutindo aí uma parceria com o Rotary Club aí para poder fazer o plantio de árvores, né? E eu acho que a gente pode aí ir nessa toada. Nós temos experiências do próprio IFE, de projetos exitosos de reflorestamento, a memória do Rio Muriaé, né? Por meio da história do resgate, e aí isso envolve o quê? Os povos originários da região, o povo curi, né? E aquela relação, né? O que eu falo, né? O rio é memória, o rio é história, e aí a questão da ictiofauna, a fauna e a flora do Rio Muriaé, com a possibilidade de trabalhar bastante temas transversais na área de biologia, etc. Né? E um outro tema que aí, agora, né, aqui seria também aí, né, uma coisa que envolve, inclusive, o curso de administração, seria a questão de realizar projetos de caráter socioeconômico com a colônia de pescadores e populações ribeirinhas, né, ali do Rio Muriaé. E aí, até tipo de, né, o Bruno Jardim, né, também faz parte dessa comissão, ele falou que foi comprar uma bucha, aquelas buchas vegetais para tomar banho na feira, e uma bucha inteira, sabe aquelas buchas, né? Em 60 contos. Agora, você imagina se a gente pudesse, por exemplo, né, e essa bucha, ela está na beira do rio, como uma espécie, né, ali nativa. Imagina se a gente pudesse, por exemplo, desenvolver uma cooperativa de mulheres ribeirinhas, né, ou homens também, né, não só mulheres, mas para poder confeccionar essas buchas e a gente poder entrar nessa seara, né, nesse caminho aí da economia solidária, né, que eu sei que tem professor da administração, o professor Luiz Cláudio, gosta muito do tema, discute o tema, a professora Marlúcia também. Então, eu estou falando assim, né, a nossa proposta do Rio Muriaé é ampla, muito ampla. Então, a ideia nossa é essa, né, a submissão do projeto, do programa, é até na segunda-feira, no domingo, dia 11 de setembro, e aí a gente está aqui agora justamente para pedir o apoio do Conselho de Campos para a gente poder ter a recomendação para efetivar. Tá bom, gente? Em linhas gerais seria isso, né? Eu estou, né, como disse com propriedade o Felipe, o programa é um guarda-chuva, né? Mas é uma oportunidade da gente estar se aproximando da comunidade, e a nossa escola, ela tem que ter autoridade para falar sobre o Rio Muriaé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem aqui em Itaperuna fala sobre o Rio Muriaé com propriedade? Propriedade que eu falo científica, né? Com um viés social. A gente às vezes fica sem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, pessoal, da mesma forma que nós tivemos guerras por conta de petróleo, esse século XXI, as guerras vão ser por causa da água. E a defesa da água, para quem precisa, né? A água como direito humano fundamental é importante. Então é mais ou menos essa toada aí que a gente está propondo esse programa. E é uma proposta que a gente espera adesão. Né? Aí aqui eu já vejo até nos colegas aí que estão assistindo, vários colegas que podem contribuir muitíssimo aqui para o desenvolvimento desse programa, apresentando projeto de extensão, de pesquisa, etc. Há ainda, pessoal, uma estruturazinha mínima, né, requerida no edital. A gente tem um doc compartilhado para poder preparar uma redação nos termos do edital que a gente está construindo ainda, mas o Adriano ficou, né, responsável de objetivar, de estruturar em tópicos para a apresentação do Conselho, e acho que a apresentação, né, que a Adriana fez, ela sintetiza bem o que a gente pensa para o programa. O que a gente gostaria aqui era, né, da deliberação dos conselheiros acerca da nossa continuidade de submissão de um programa, né, com essa temática para o campus de Itaperuna nos termos do edital, né, que está aberto lá pela PROEX. Eu vou pedir a manifestação dos conselheiros presentes, se a gente pode encaminhar, com a concordância desse conselho, né, a produção de uma recomendação, dando aval para a submissão do programa dentro dos critérios, né, editalícios até o momento. João já fala aqui, né, dando ok, Luciano ok, Gabriel ok, Diogo ok, Adriano, né, obviamente, né, também concordando. Temos aí a concordância, a gente emite, Adriano, ainda hoje, né, essa recomendação do Conselho, e a gente trabalha na redação lá do colocar aquele texto base lá para na redação daquele documento. Bem, esgotamos assim, né, a pauta proposta para o
para esse conselho, dentro do período aí regimental, né, estabelecido, 10 minutinhos aí, mas a gente também começou um pouco mais depois, então está dentro do prazo regimental. A gente vai para uma reunião geral no dia 28, possivelmente com indicativo de um extraordinário do conselho no mês que vem, para a gente poder votar a versão final do calendário acadêmico. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Obrigado também aos colegas que permaneceram na reunião, mesmo sem ser conselheiros. Importante a presença de vocês aqui nesse colegiado e que a gente possa estimular mais a frequência dos demais colegas da comunidade também nas reuniões do Conselho de Campos. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado.